A paz, meus irmãos, vamos prosseguir com o estudo que estamos fazendo do livro de Gênesis. Hoje nós vamos refletir no capítulo de número 33, que vai falar sobre o reencontro do Esaú com Jacó. Para quem não tem acompanhado esse estudo desde o início, no capítulo 27, o Jacó foi embora para Padã-Arã, fugido do Esaú, seu irmão, que queria matá-lo devido à primogenitura que pertencia ao Esaú, mas que após vendê-la por um prato de lentilhas passou a pertencer ao Jacó com todos os seus direitos, né? Pelo jeito parece que o Esaú havia se esquecido disso, né? Mas o Jacó passou 20 anos em Harã, 14 trabalhando por sua amada Raquel e 6 para sustento de sua família, que a essa altura já era bem numerosa, né? 2 esposas, 2 concubinas, 11 filhos, uma filha. Foi quando Deus mandou que ele retornasse para a terra dos seus pais. Ele teve até alguns problemas com o seu sogro Labão para retornar. Deus deu a vitória ao Jacó. Depois ele teve um encontro com Deus no Val de Jaboque, onde ele teve o seu nome mudado de Jacó para Israel. E em seguida ele prosseguiu para o seu desafio, que era encarar seu irmão irado depois de 20 anos. E é a partir daí que começa esse capítulo 33. Eu vou ler apenas os versículos do 1 ao 4, tá bom? Diz assim: E levantou Jacó os seus olhos, e eis que vinha Esaú e mais 400 homens com ele. Então Jacó repartiu os seus filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e o José por último. Em seguida Jacó passou adiante de todos eles e se inclinou em terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Então Esaú correu ao seu encontro, o abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço, o beijou e choraram. Irmãos, tem algumas lições importantes nesse capítulo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos em rápidas palavras, mas primeiro vamos analisar todo o capítulo, tá bom? O Jacó dividiu sua família em 3 grupos, né? O primeiro com suas concubinas e seus filhos, o segundo com Lia e seus filhos, e o terceiro com Raquel e seu único filho, José. O Jacó se pôs à frente de todos eles, e antes de chegar até o Esaú, o Jacó se humilhou, se prostrando 7 vezes ao chão. Quando ele chegou diante de Esaú, se é do Esaú lançar mão da espada e degolar o seu irmão, para surpresa de todos, ele abraçou e beijou ele, né? Abraçou e beijou o Jacó. Papo vai, papo vem, Jacó apresenta sua família ao Esaú e ambos prosseguem seus caminhos, né? O Esaú com seus 400 homens vão para Seir e o Jacó com sua comitiva seguem para Sucote, uma distância entre 130 a 160 quilômetros de Seir. E o Jacó então em Sucote edificou uma casa. Posteriormente ele prosseguiu até Siquém, onde edificou um altar com o nome Deus, o Deus de Israel. E quais lições nós podemos extrair de tudo isso para a nossa edificação espiritual, irmãos? A primeira é que o crente passa por aflições, por provações, por perseguições, isso é fato, né? Jesus disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições. O salmista complementa no Salmo 34, versículo 19, dizendo que essas aflições serão muitas. Paulo também dá sua contribuição em Atos capítulo 14, versículo 22, dizendo que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Porém, meus irmãos, tem aflições que podem ser evitadas, né? Se tão somente obedecermos à voz do Espírito Santo, à palavra de Deus. Como Jonas, por exemplo, né? Que disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Por que o Jonas estava angustiado? Porque ele estava no ventre de um peixe devido à desobediência a Deus, né? Também o rei Josafá de Judá, no segundo livro das Crônicas, capítulo 18, versículo 31, que passou por uma grande aflição por ter feito aliança com o ímpio Acabe, né, o rei de Israel. E com o Jacó não foi diferente, né? Ele teve 2 oportunidades de escapar dessa aflição toda antes de se deparar com o Esaú, mas ele abriu mão dessas oportunidades, né? A primeira era esperar em Deus e não enganar o seu pai Isaque. Irmãos, Deus é justo e em sua onisciência ele já via, antes mesmo do Esaú e o Jacó nascerem, que o Esaú ia menosprezar sua primogenitura e o Jacó valorizar, né? E Deus viu também quando o Esaú vendeu sua primogenitura com todos os seus direitos para o Jacó.
Então era questão de tempo para o Jacó tomar posse da bênção, né? Mas, induzido pela própria mãe, o Jacó fez o que fez com seu pai e teve que fugir às pressas, né? Irmãos, com a exceção da submissão devida a Deus, todas as demais submissões que há na Bíblia são condicionais, né? E a submissão aos pais é uma delas, né? O filho deve ser submisso aos pais desde que eles não dê conselhos que contrariem a palavra de Deus, né? E Deus deixou bem claro no Salmo 101, versículo 7, o quanto o engano é uma abominação diante dele, né? O que usa de engano não permanecerá na minha casa. Então Jacó não deveria seguir o conselho de sua mãe nesse caso do engano ao próprio pai, né? A segunda oportunidade que o Jacó teve de não passar por essa aflição toda era se ele tomasse a atitude que ele tomou ao orar a Deus para aplacar o coração do Esaú, né? Se ele fizesse isso logo após o Esaú ter ficado enfurecido e prometer matá-lo, né? Irmãos, em 20 anos, a ira do Esaú se tornou numa amargura, né? Numa mágoa, porque a mágoa é resultado de uma ira não tratada, né? E a cada dia que passava mais, essa mágoa ia se aprofundando cada vez mais no coração do Esaú. E se Deus arrancou essa ira, se Deus arrancou essa mágoa do coração dele, mesmo com uma raiz tão profunda, Deus facilmente arrancaria há 20 anos atrás, né? Então essa é a primeira lição que eu aprendo, né? Não pequeis, mas se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. É só lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O Jacó não deveria ter pecado, enganando seu pai Isaque. Mas, como aconteceu e ele pecou, ele deveria lançar sobre o Senhor a sua ansiedade, né? A segunda lição, irmãos, que eu aprendo nesse texto é sobre o perdão. Irmãos, tão importante quanto perdoar é pedir perdão também, né? O problema é que muitas vezes não queremos abrir mão do nosso direito para vivermos em paz, né? Antes nós preferimos viver em pé de guerra por estarmos certos, né? Por estarmos com a razão. Quem sabe o Jacó não se humilhou antes justamente porque ele estava com a razão, né? Afinal, eu comprei, eu paguei pelas bênçãos da primogenitura, não tomei a força do Esaú. Só que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7, na verdade é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Por que não sofrer antes a injustiça? Por que não sofrer antes o dano? Ou seja, deixar para lá e viver em paz, né? Irmãos, só foi o Jacó orar a Deus no capítulo anterior, né, o capítulo 32, versículo 11, quando ele disse: livra-me, Deus, peço-te da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque estou temendo que ele venha e fira a mim, minha família, minhas mulheres e meus filhos. Só foi o Jacó orar que o Senhor amansou o coração do Esaú no meio do caminho, né? E é assim que Deus faz, irmãos. O mesmo Deus que trabalhou no coração do Esaú para perdoar o Jacó, ele trabalhou também no coração do Jacó para que ele se humilhasse diante do Esaú, né? Com um se humilhando de um lado e o outro disposto a perdoar do outro, eles se reconciliaram. Então, meus irmãos, não foram os presentes que Jacó enviou na frente que amansaram o Esaú, né? Porque o Esaú abriu mão deles dizendo que tinha muito e não precisava daquilo, né? Então foi Deus que amansou o coração do Esaú. E assim como Deus mudou o coração do Esaú, ele também mudou o coração do rei Artaxerxes diante da rápida, mas eficaz oração de Neemias. Também o coração de Faraó por várias vezes devido ao clamor do povo de Deus no Egito. E assim também Deus pode fazer na vida daqueles que não pode ver a mim ou ver a você que está me ouvindo, nem banhado a ouro, né? Deus pode fazer isso também se tão somente nós orarmos como Jacó orou, como Neemias orou e como o povo clamou no Egito, né? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Enfim, todos se alegraram, Jacó ficou aliviado e cada um seguiu em paz o seu caminho, né? Só tem um porém, irmãos. Os descendentes do Esaú, que são os edomitas, eles não perdoaram os descendentes de Israel. Você observa isso no livro de Números, né, capítulo 20, quando Israel estava saindo do Egito, pediu para passar por Edom, e eles não permitiram, né, e ainda os ameaçaram. E aqui, irmãos, fica essa incógnita. Por que será que o Esaú perdoou Jacó, mas os descendentes dele não perdoaram, né? Bom, eu não
posso afirmar que foi isso que aconteceu com os edomitas, mas eu posso garantir que muitas pessoas perdoam, mas sai falando para todo mundo o que o fulano fez e eu perdoei, né? Irmãos, se você perdoou, está perdoado. Esquece, não se fala mais nisso, né? Põe uma pedra em cima, morreu o assunto, né? Só o fato de você expor a situação já vai causar um grande constrangimento para aquele que foi supostamente perdoado por você. Será que não foi isso que aconteceu? O Esaú contou para seus filhos que o tio Jacó fez isso e aquilo e eu perdoei. E depois os filhos contaram para os netos e os netos para os bisnetos e por aí vai, né? Mas não sabemos, Deus sabe. Outro ponto importante está no versículo 17, né? Onde diz que o Jacó partiu para Sucote e edificou ali uma casa, né? Então o Jacó não voltou para onde estava o seu pai Isaque, em Hebrom. Por quê, irmãos? Porque ele sentiu na pele que isso não dá certo, né? E o mal que ele não queria para si, ele não queria para sua esposa também, né? Do mesmo jeito que deixará o homem pai e mãe se unirá à sua mulher, o princípio também deve ser aplicado para a mulher, né? Deixará a mulher pai e mãe e se unirá ao seu marido. O capítulo encerra com o Jacó cumprindo com o voto que fez com Deus no capítulo 28, versículos do 20 ao 22, em Betel, antiga cidade chamada Luz. Só relembrando, o Jacó disse: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E posteriormente, chegando em Siquém, o Jacó levantou ali um altar e chamou de Deus, o Deus de Israel, né? Ou seja, o meu Deus, né? Porque agora o nome dele era Israel. Então Jacó estava dizendo: Deus não é somente o Deus dos meus pais, dos meus avós, o Senhor agora também é o meu Deus, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Irmãos, filho de crente não é crentinho, né? Tem tudo para ser, mas enquanto não tiver um encontro pessoal com Deus, ele não é crente, né? Quanto ao voto de dar o dízimo, o Jacó, agora Israel, também pôde cumprir, né? Porque Jesus deixou bem claro em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, quando trouxeres tua oferta sobre o altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, então vem e apresenta a tua oferta. E foi exatamente o que o Jacó fez, né? Ele se reconciliou com o Esaú e agora ele pode também cumprir o seu voto de pagar o dízimo, né? Que Deus vai receber. E a Rebeca, irmãos? A Rebeca, a Bíblia não dá notícias, né? Senão no capítulo 49, versículo 31, onde é mencionado o local da sua sepultura. Provavelmente ela morreu antes do Jacó retornar de Padã Arã. Faz parte das consequências, né, irmãos? Ela tinha o Jacó como preferido, nunca mais viu ele porque agiram fora da direção de Deus. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais esse capítulo do livro de Gênesis. Querendo Deus, no próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo de número 34. Deus abençoe a todos e até lá.